All right, voltamos. Os números que nós vimos há pouco não devem alarmar-nos e sim levar-nos à reflexão. Nós precisamos pensar um pouco mais nas nossas atitudes. O que nós estamos a fazer não tem sido bom o suficiente para esta sociedade. São muitas pessoas que morrem todos os dias fruto das ações criminosas que acontecem na nossa cidade. E sabe o quê? Nós estamos caladinhos, como se nada estivesse a acontecer. As pessoas olham para isso, é mais um caso. É mais um caso. E ninguém diz nada. Mas se ouvirmos um relato de um detento maltratado, aí já apareceremos nós a protestar. Direitos humanos, mas as pessoas que morrem todos os dias, vítimas de assassinato, nós não pensamos nisso. E pior, queremos condenar o Estado, a polícia. Por quê? Porque não nos convém. Não nos convém. Sabe, durante muitos anos nós temos estado a discutir a temática ligada a vagas nas escolas, inserção de alunos no sistema de ensino, novas escolas, professores, mais escolas. Mas pouco se fala da questão da desistência desses alunos que vão para as escolas, por uma ou outra razão acabam por abandonar. O abandono escolar deve ser um tema a discutir todos os dias, nas escolas e fora das escolas. Porque isso acarreta consequências. E hoje nós agendamos abordar esse assunto. Convidamos então dois elementos que vão ajudar-nos a perceber com profundidade as consequências do abandono escolar. O pedagogo António Gonçalves e a psicóloga Zola Maquies. São os nossos convidados para o painel de hoje, segunda-feira. Vamos conversar um pouco. As consequências do abandono escolar, meus convidados, bom dia, bem-vindos. Bom dia. Sintam-se em casa. Começo justamente com a Maquies. Como é que nós podemos olhar para esse assunto, o abandono escolar? Realmente é uma situação muito preocupante. Se dermos conta, no nosso país, em Angola, temos mais colégios, escolas privadas do que escolas públicas. E então, o abandono às vezes é devido... O abandono escolar às vezes é devido à falta de meios financeiros para custear os tais estudos. Mas vamos falar mais no médio, no nível, na área universitária. Os jovens sentem a necessidade de abandonar a escola por falta de meios financeiros, agora que há muita crise no país. A necessidade de terem que trabalhar com urgência para poder sustentar a família, não coincide estudar e trabalhar ao mesmo tempo, uma coisa ou outra. O nível alto das propinas a nível universitário e também o fator motivacional, são problemas familiares. A maioria de alguns jovens começam a formar família já desde cedo, que obriga a terem mesmo que abandonar a escola porque têm que sustentar os filhos, não é só a alimentação, a saúde. Então, essas coisas todas temos que observar mais e fazer um balanço para poder ajudar a nossa juventude. Mas é mesmo preocupante. É preocupante porque os jovens mostram ter aquela importância ou a necessidade, mostram aquela vontade de estudar, mas às vezes a situação em que nos apresentam é que nos faz com que a gente tenha que recuar. Tenha que recuar. E depois é aí onde dizem que os jovens perdem-se muito na bebida e às vezes não é porque têm vontade de se perder na bebida. É a situação da vida em que lhes apresenta.
falar da situação dos jovens hoje em dia é muito fácil. Mas é preciso nós estarmos lá no campo e ver a realidade. Compreender o fenômeno. Sim, compreender o fenômeno, mas estando no campo, porque falar só não basta. Possa ser que eu seja uma jovem na qual tenha orientação, tenha quem paga as propinas, tem quem me ajuda financeiramente e não posso cá chegar e dizer que os jovens não têm vontade. Mas vejo que têm muita vontade de se dar conta, tem muitos jovens na rua hoje em dia e são comerciantes. E têm vontade de estudar e eu às vezes pergunto quando vou aos mercados, por que é que não está a estudar? Disse-te, pagar os estudos e trabalhar não é a mesma coisa. E isso é o que está a gerar um desconforto na nossa juventude hoje em dia. Isto a nível universitário. Gonçalves, Sim. bom dia novamente. Se olharmos para o ensino geral e, sobretudo, o ensino de base, quais podem ser as grandes razões do abandono escolar? Bom dia e obrigado pelo convite. Pronto, antes de falarmos de quais possíveis consequências, naquilo que a colega de painel aqui já adiantou, é importante reforçar a ideia de que o abandono significa um não cumprimento, né, da frequência a uma instituição escolar, né, quer seja ela do ensino geral, do ensino médio até o ensino superior. E também adiantar que a frequência na escola tem aqui uma dupla responsabilidade. Primeira, do Estado, que deve criar as condições de infraestrutura e outros conjuntos de medidas que vai permitir o acesso a essas pessoas, mas também a questão familiar. Exato. Então, a família tem aí também a sua responsabilidade para que isso seja possível. Agora, quais daquilo que já foi aqui adiantado poderão ser as outras razões aqui adiantar pelo abandono escolar? Nós vamos, por exemplo, falar da questão da qualidade do professor. Né? No bastidor nós estávamos a falar que o professor também é um elemento importante para a permanência do aluno na escola, em sala de aula e no meio envolvente. Porque se eu tiver um professor que não me dá a possibilidade de aprender tal como eu desejava aprender, eu começo a desconfiar da qualidade que ele tem, enquanto docente, enquanto uma pessoa indicada para que me possa ensinar. Até porque a responsabilidade do aprendizado também é do aluno, mas em grande parte depende muito da preparação do próprio professor. Se este professor não tiver as competências que lhe dão a qualificação como professor, então dificilmente o aluno poderá aprender. E tem também aqui a questão daquilo que são as expectativas do aluno ao ir para a escola. Mas não falo só do que o professor faz, falo também da questão da qualidade da escola enquanto estrutura, falo da relação que ele poderá ter com os seus colegas, ou seja, todos os agentes envolvidos para que haja uma escolarização boa. Se estiverem de acordo com aquilo que são a nossa expectativa, então nós conseguimos frequentar e lá estar. Se essas expectativas são defraudadas, então o menino não tem como lá aparecer. E aqui também vai se rever a questão da aprendizagem que já estamos a frisar. Porque, repara, para aprender é necessário que dois elementos estejam de acordo. Já falamos que o primeiro deverá ser a família que deve criar essas condições. Falou-se aqui da motivação. Pode, havendo a possibilidade, o pai dizer a seu filho, olha, se aprovares no final deste ano letivo, eventualmente eu te consigo levar àquele sítio que muito desejavas ir. Poderia comprar aquele presente que há muito me tens pedido. Isto incentiva. Sim, isso já incentiva o menino a ir para a escola, já incentiva o estudo e ele não fica limitado ao que aprende na escola porque ele tem algum elemento a mais que faz com que ele vá. Então, o não alcance do desiderato não gera frustração. Exatamente, que vai gerar frustração, mas vai gerar mais frustração no menino do que propriamente nos pais. Né? No menino por quê? Porque pensa que eu aqui quebrei a confiança que me foi depositada. Daí o esforço dele maior de tentar... Exatamente, porque se vai ver que não, eventualmente eu não estou aí bem, mas aqui é um elemento que me faz dar um trampolim, um salto. Então eu vou me dedicar para que eu possa merecer esse estímulo no final do ano letivo. Mas também, como já dissemos, as escolas devem estar preparadas. Imaginemos que estamos a falar de uma escola numa sala, para ser mais prático, que não tenha as condições nem pelo menos de carteiras. E os meninos devem sentar
no chão, por exemplo. Isso por si só já é um elemento que faz com que a criança não tenha motivação para lá estar. Então, esses elementos de infraestrutura, a qualidade do professor, os elementos envolventes vão motivar ou não a permanência do aluno na sala de aula. Pois bem, existem princípios pedagógicos que podem prender a atenção do aluno, fazer com que este se sinta mais à vontade no espaço escolar? Existe. Quando nós falamos da formação do professor, há um elemento fundamental que se deve ter em conta, que são os métodos de ensino. Nós estamos a falar de um conjunto de procedimentos, técnicas, estratégias e todo ele à volta que o professor usa para que o seu aluno aprenda. Porque devemos considerar que cada aluno é um aluno. É um aluno, exato. E há particularidade na forma como eles aprendem. Logo, o professor não pode considerar uma turma ou um aluno igual a todos. Porque, repara, se o meu aluno aprende mais com o elemento demonstrativo, que vai exigir o que o professor não só explique, mas também mostre ou demonstre como a coisa funciona na prática, como ela se faz, e depois vai orientar o aluno. Mas, eventualmente, o aluno da outra turma aprende mais, eventualmente, na observação. Okay? Então, eu preciso, enquanto professor, com esta metodologia, perceber em que nível o meu aluno se encontra. É pelo método de exposição que ele mais aprende, é pelo método de elaboração conjunta que ele aprende, ou seja, qual é? Então, isso é possível quando, nas primeiras semanas de aula, e se calhar nos primeiros meses, enquanto professor, eu tenho a responsabilidade de fazer um diagnóstico que me vai dar informações de quem são aqueles alunos, aquelas pessoas que eu tenho na minha turma. E, a partir daí, eu consigo criar elementos ou estratégias diferenciadas para trabalhar cada caso. Porque o aluno a quem eu devo prender a minha atenção não é o que já sabe, é aquele que não sabe ou que não aprende na mesma medida que eu desejava que aprendesse na velocidade dos outros. Então, eu devo encaixar-me aí de acordo com aquilo que são as particularidades dos meus alunos para que depois crie um método que me vai dar a possibilidade de fazer com que todos cresçam e aprendam na mesma velocidade. Daí a necessidade do professor reunir condições pedagógicas e didáticas para lecionar. Claramente, porque assim, é importante nós aqui também afirmarmos que não se pode ser professor porque quer ser professor. Há tempos, o professor Isaac Pacha disse que dificilmente nós vamos ver um garimpeiro de advogado. Um garimpeiro de psicóloga, desculpa aqui a minha colega. Não vamos ver isso. Então, por que deve existir um professor garimpeiro? Entenda-se aquele que trabalha nesta instituição, trabalha naquela e volta e meia tem tantas instituições à volta que ele não consegue saber exatamente quais são os meus alunos e quais são as particularidades. Porque aquilo de pegar nas provas, jogar para o alto e aqui cair na mesa e que tenha positiva e aqui cair no chão é negativa, existe. Mas por que isso existe? Porque ele tem um número elevado de alunos nas mais diversas instituições por onde ele passa, volta e meia já não consegue dar conta de todos. Então é importante que quem realmente quer e deseja ser professor precisa ter as qualificações que o obrigam a ser professor. Porque nem todo mundo pode ser professor. Repara, uma coisa é eu estar diante de pessoas e falar para as pessoas, uma coisa é que eu esteja diante das pessoas e fazer com que essas pessoas entendam o que eu estou a dizer e aprendam com aquilo que eu estou a ensinar. Muito bem. Mackenzie, durante a formação do professor tem várias disciplinas e além da didática, pedagogia, o professor também conta com a psicopedagogia, né? E a própria psicologia em si. Isso faz com que o professor tenha a capacidade de ter um pequeno diagnóstico, como dizia o Gonçalves. Mas há muitos alunos que vão para as escolas com problemas de fórum psicológico e o professor está nem aí. Mas foi aquilo que o meu colega de painel acaba de dizer. Às vezes é a falta de formação dos próprios professores psicopedagogos. Ou falta de interesse? Não, primeiro vamos pela formação, depois vamos para o interesse, porque nós sabemos que os professores é como se fossem nossos segundos pais.
Então, eles conseguem dar conta quando um aluno tem dificuldade em aprender, quando tem dificuldade em reter uma matéria. Ele manda chamar os pais para saber qual é o problema, para além dos métodos que ele usa na sala de aulas. Se achar que ainda continua a ter problemas, orienta os pais com que esse aluno tenha acompanhamento de um psicólogo. Se o psicólogo notar que também precisa da atenção de um psiquiatra, mas para isso são vários fatores que a gente precisa observar para poder depois ter a ajuda de um psiquiatra ou de um neurologista, para ver se há algum problema no cérebro e tudo isso. Mas para isso é que às vezes os nossos filhos chegam para a escola e dizem: mãe, a minha professora não sabe dar aulas. Eu preciso entender o que é para si não saber dar aulas. É que ela explicou-me que 2 mais 2 são 6 e eu aprendi que é 4. E eu contei 2 e 2 são 4. Então, onde é que está o erro, filho? É que não são 6, são 4. Mas por que é que ela ensina assim? Não, às vezes é para ver se você está atento naquilo que ela está a transmitir. Ah, não, mas é sempre os mesmos erros, são sempre as mesmas falhas. Então, o meu colega acaba de dizer, é preciso ter preparação, formação, interesse, também motivação, mas muitos querem ser professores porque agora é o que há no concurso público, há vaga para muitos professores. Alguns já nascem com aquele dom de ser professores, de se dedicarem a ensinar. Sim, porque isso é um dom, o dom do ensino é um dom. Então, é preciso ter muita atenção. Nós temos filhos na qual têm telefones digital e eles às vezes vão pesquisar algumas coisas na internet e vão debater com o professor. E o professor cria um choque com o aluno. Por quê? Porque o aluno mostrou uma coisa na qual ele sabe que falhou. Em vez de reconhecer, deve ter a sua forma de reconhecer, sem mostrar o aluno que não sabe. Então ele diz: epá, tu estás a me enfrentar, usa esse termo, e o aluno fica assim, sem saber o que fazer. Diz: epá, mãe, eu acho que vamos ter mesmo que mudar de escola. Porque às vezes... Nesses casos, quando o aluno partilha com os pais, não é? Há aqueles casos que o aluno simplesmente já deixa de frequentar a aula do professor. Sim, porque tem... Não, mas às vezes, agora estamos no mundo... O mundo está muito globalizado e os nossos filhos quase todos têm telefones digital e têm sempre aquela, às vezes, importância de estar a buscar na internet e quando vão debater com os professores, e às vezes não é aquela realidade que eles vivem na escola. E eles dizem mesmo: tenho que mudar de escola, tenho que fazer isso. E nós nas reuniões dos pais, às vezes vamos pondo essas questões que é preciso analisar mais. Eu pelo menos dei a orientação que precisava-se fazer um teste a todos os professores para ver qual é a capacidade de ensino e aprendizagem que o professor tem. E há testes para tal. Então é preciso nas escolas terem, mas hoje em dia eu acho que na nossa sociedade não dão muita importância ao psicólogo, porque não estão habituados, acham que o psicólogo só trata malucos. Nós estamos aqui, não vamos Quando há diferença entre psicólogo e psiquiatra, não é? Sim, nós não vamos nos cansar de informar que os psicólogos, nós estamos aqui para apoiar problemas de desajustes na sociedade, nas escolas, nas empresas. Quando notarmos que o indivíduo já tem um desvio, uma perturbação mental, aí a gente orienta para o psiquiatra, porque é do fórum psicológico da mente. Então, nem todos os psicólogos fizeram a formação de psiquiatria. Então, nós não podemos automedicar o paciente. Então, mandamos para um psiquiatra. Então, nós temos esse cuidado de explicar a importância. Por que o professor, às vezes, precisa ter certas formações. O professor não pode só se limitar na formação de psicopedagogia ou eu sou professor de matemática. Ter o plano curricular concluído. Sim, e pronto, vou só me dedicar a estudar matemática e já está. Também não vou estudar só a história da matemática, mas tenho que estudar de tudo um pouco para poder ajudar certas dificuldades que ele encontrar no aluno. A questão material aqui levantada contribui grandemente no abandono escolar de muitos alunos? Contribui, não contribui? Sim, sim, sim. O professor está ali. Concorda, né? O professor está ali. Eu gosto muito de respeitar a área de cada um. Eu digo sempre, foi o que nós falamos na sala de espera. Eu gosto muito de respeitar a área de cada um
Ele é quem mais domina essa área, mas eu tenho sim um pouco de conhecimento de que sim, o material escolar também prejudica um bocadinho, né? Mas como ele é o professor, eu prefiro passar a palavra a ele. Pronto, Condições tem materiais, como. partindo da carteira, da condição da própria escola, pintura, enfim, um conjunto de elementos que podem... Se reparar, as escolas primárias elas têm uma particularidade. Volta e meia são quase todas pintadas. E falo de pinturas, não só aquela padrão, né? Falo Exato. de pinturas que de alguma forma prendem a atenção Do aluno. e a permanência do aluno naquela estrutura. Por quê? Porque já se percebeu que as cores por si só elas falam. E na medida que elas vão comunicando, então a criança tem o desejo de estar lá. E quando ela encontra isso na escola, ela leva esse relato para casa. A mamãe, o papai, minha escola é pintada, no corredor da escola tem vai lá, a tabela periódica, na outra sala tem a imagem da rainha Zingambande, ou do rei Mandumba, ou de um ou outro elemento turístico do nosso país. Ou seja, de alguma forma, as paredes hoje, talvez algumas escolas públicas, mas grande parte são as escolas privadas, já têm aquilo que são as paredes lúdicas, né? As paredes que a informação por si só já ensina ao aluno. Então, não há como o menino não mostrar o interesse, não mostrar o gosto de lá estar, porque a estrutura por si só já convida. Não, mas só nós olhamos aqui à volta, estamos aqui num lugar aconchegante, eventualmente iremos querer voltar outras vezes. Claro, quando o convite chegar. Porque aquele desejo, não, fui para lá e a imagem que me foi passada é uma imagem boa. Por si só isso já ensina. Então, as infraestruturas devem claramente responder às exigências da escola. Porque hoje, por que razão nós construímos escolas? Porque esta também é uma pergunta que nós devemos nos colocar. Porque as escolas é, por si só, o melhor lugar para transformar o homem que nós queremos para a sociedade. Né? Vamos falar da nossa. Que tipo de homem que nós queremos formar? Então, as escolas devem responder a isso. Ao projetar uma escola do ensino primário até não diria, mas do ensino médio, por exemplo, de agricultura, salvo erro, penso que existem escolas voltadas para essa formação. Então, já se está a pensar que daqui a algum tempo nós queremos formar indivíduos que possam responder à necessidade ou à dificuldade que o pai está a atravessar neste campo. Queremos formar uma escola de psicólogo voltada à educação, então temos que fazer limites ou trâmites daquilo que nós desejamos e as escolas vão ser voltadas para isso, por causa desse fator social e transformador que ele representa para cada um de nós. Então, se essas escolas não me dão essa segurança, se essas escolas não me dão esta vontade de lá ir, porque há necessidade de nós criarmos vontade. Por exemplo, vamos só aqui fazer uma comparação rápida, e talvez seja muito diferenciado do nosso contexto, mas os países que mais mostram desenvolvimento a todos os níveis, vai lá, social, profissional, a todos os níveis que nós queremos considerar aqui. Qual é a aposta que se faz? Na educação e saúde. Se não saúde, ok? As escolas devem responder a uma necessidade objetiva daquilo que nós queremos. Então, deve ser este o caminho. Porque eu tenho que me perguntar por que razão estou a formar uma escola voltada a petróleo, por que razão estou a criar uma escola, a construir uma escola voltada à energia ou outro elemento. Então, devemos considerar isso. E depois de o fazer, também nos questionamos como vamos permitir a permanência do aluno ali. Porque hoje, por exemplo, falávamos do fator que tem a ver com a família. Hoje, grande parte dos alunos que estão a frequentar o ensino médio, ensino superior não diria, né? Mas o ensino médio, vamos aqui estabelecer esse limite. Muitos deles vão para essas escolas porque o pai é que quer que o aluno vá fazer aquele curso e não porque ele quer fazer o curso. E isso já constitui um problema. Pode também constituir um abandono, porque o aluno não se revê
na formação que está a ter, porque o pai acha que ele deve frequentar aquela formação porque é uma família de médicos, é uma família de advogados, é uma família de enfermeiros, de uma outra profissão, então nós todos devemos seguir a tal orientação profissional que a colega fala. Então, mas não deve ser esse o principal elemento, independentemente daquilo que são os desejos dos pais, mas também há o desejo dos filhos. E são os filhos que irão exercer a profissão na qual se estão a formar. Então, se ele não tiver o gosto, não tiver o prazer, não tem ele como não está, e de alguma forma ele volta e meia, e não vamos aqui estabelecer um elemento taxativo que poderá acontecer com todos, mas uns eventualmente, sob a pressão dos pais, poderão não dar o seu melhor e outros poderão até o fazê-lo para não decepcionar o pai, porque assim é o desejo, mas é diferente de estar a fazer algo que ele quer e realmente ele gosta, o empenho, a dedicação, claramente que se torna melhor. Então, a questão da forma como se estrutura a escola e a forma como nós fazemos para que o aluno esteja lá faz toda a diferença. Maquese, geralmente, quando a nossa mente está abalada, não conseguimos corresponder a muitas expectativas. Muitos alunos saem de casa com fome, permanecem na escola com fome. Muitos alunos têm os pais a brigarem constantemente em casa e vão para a escola. Carregam todos esses problemas que vivem em casa para a escola. De que forma isto pode vir a prejudicar e contribuir para a desistência? Eles acabam por não ter desempenho, escolar, porque nós sabemos que uma boa alimentação é como se fosse um combustível para o nosso corpo, para nós podermos processar como deve ser. Os conflitos, às vezes, dentro de casa é o que faz com que o indivíduo não consiga aprender, não tem vontade nenhuma, não há motivação nenhuma, gera frustração dentro dele, conflitos na qual ele não consegue ter a concentração exata naquilo que lhe está a transmitir. E é aquela falta de interesse. Não há interesse nenhum, ele precisa estar calmo, tranquilo, precisa ter um bocadinho de paz consigo mesmo para poder receber a informação. O exemplo que eu vou dar nos fizeram um convite para cá estar e falar sobre esse tema. Então, houve uma preparação. Nós podemos ser formados em psicologia, em pedagogia, mas todos os dias nós precisamos ler. Todos os dias nós temos que ler. Não adianta estarmos aqui e falar bonito, usar termos científicos e depois também nem sabermos o que é que estamos a falar. Pois é preciso termos cabeça, tronco e membro naquilo que estamos a transmitir, porque as pessoas nos estão a assistir. Mas nós tivemos uma preparação. Foi feito o convite, nós tivemos uma preparação. Mas nós, para estarmos aqui, eu acredito que nós nos preparamos psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, para podermos estar aqui concentrados e calmos. Se tu vês, estamos a falar normalmente, estamos relaxados, não estaríamos aqui a gaguejar e por aí em diante. Então, eu sou apologista nesse sentido que quando eu psicologicamente não estou bem, quando eu tenho conflitos dentro de casa e na qual eu vou fazer um trabalho que é de minha responsabilidade, porque é uma responsabilidade, estamos a ter aqui agora em transmitir uma informação para as pessoas que precisam perceber o que é que se está a passar realmente na nossa sociedade. E quando nós não estamos preparados, então não adianta a gente vir para aqui e depois fazer papel de triste. Na vossa opinião, nós temos níveis altos de abandono escolar? Há muita criança a sair das escolas? Por razões várias? Olha, para isso nós íamos necessariamente precisar ter estatísticas. Da estatística e não queremos adiantar aqui dados para não sermos mal entendidos, mas nos últimos tempos, sim, de alguma forma, a que se deve isso? Sim, estou agora a me lembrar de um assunto que até chamamos fenômeno mata-aulas, que recentemente foi um furor, salvo erro, a coisa de 1 ou 2 anos mais ou menos. Mas quando se estudou esse caso, o que se notou era a hora que os meninos eram deixados à casa ou à escola, e o momento que os pais saíam e a altura que eles regressavam. Ou seja, havia ali
muito tempo sem a presença de alguém que os podia dirigir o que eles deviam fazer, as horas e tudo o resto, então que eles, ao perceberem-se que em casa já não havia ninguém, volta e meia iam para a escola, inventavam alguma desculpa e regressavam outra vez para casa e faziam das suas, e aquilo foi um caso que acabou mexendo. Mas falava da questão da alimentação. Claramente que a alimentação também é um elemento que condiciona a permanência do menino. Agora, eu não sei como é que está, nesta altura, o estado da merenda escolar. É justamente isso que eu ia questionar. Sim, mas há algum tempo atrás, muito de nós íamos, porque sabíamos que no final, ou no começar das aulas, íamos ter um pão, íamos ter, na altura, eu ainda passei pelo sumo, passei pela bolacha. E a maçã. Maçã, e por acaso também passei pelo iogurte. Houve um período que até ainda ofereciam essas coisas. E o número de crianças que aderiam à escola naquela altura eram muitas. Bom, talvez muitas nem sequer iriam pelo aprender, né? Isso era a consequência, porque precisava estar lá para depois receber a alimentação. Mas claramente que contribui, porque já é um elemento motivacional. Estávamos aqui a falar das atrações que se deve criar para que isso funcione. Não falando da merenda escolar, mas estou a lembrar que muito recentemente a ministra falava também da questão da entrega de smartphones, salvo erro, de computadores, para que pudesse facilitar o aprendizado e a inserção da tecnologia em sala de aulas. Então, esses elementos por si só acabam, não sei como é que está esse processo, se todas as escolas já receberam ou não, mas de alguma forma... O processo é em curso. Ok, está em curso, mas de alguma forma já é uma coisa que vai atrair, que me dá desejo de lá estar, e é também um desafio para nós enquanto professores, porque repara, nós estamos, e falou aqui a colega muito bem, nós estamos na era do conhecimento, num clique o aluno tem acesso à informação, aquilo que nós estamos a transmitir, e volta e meia um elemento ou outro que nós desconhecemos e ele quer acrescentar. Então, a tal perícia pedagógica que também falávamos no princípio, é que me deve dar a possibilidade para entender mesmo que eu, enquanto professor, não sou hoje usamos o termo da tudologia, não sou tudólogo, então alguma informação me vai escapar. E o meu aluno, sendo parceiro na minha ação de ensinar, então ele também tem essa possibilidade de trazer, tem voz, e aliás merece ter voz sempre, porque nós estamos a querer ali construir uma informação que não vai ser útil somente para o dia da prova, mas para a sua vida, independentemente de onde ela vá, porque é isso que se espera do professor em sala de aula, que o aluno tenha sustentabilidade no conhecimento, que esse conhecimento lhe dá também capacidade para enfrentar as dificuldades que eventualmente ele vai ter ao longo da sua vida. Não sendo muito minha área, mas hoje os psicólogos já dizem que a inteligência não é o nível de QI que você tem, mas são as respostas que você vai dar em função das dificuldades, o meio à sua volta. Vais precisar criar uma adaptação e você precisa ter inteligência. Não vai ser o teu certificado de licenciado, de doutor, vai lá, PhD ou outro elemento, mas como você consegue responder àquela necessidade pontual. Então, o professor tem esse fator. Muito bem. Estimados, nós vamos partir para um brevíssimo intervalo. No momento próximo, iremos olhar para um assunto. Várias escolas do ensino médio apresentam um déficit de professores de determinadas disciplinas. A reportagem gravada no passado mês de março detectou que, em muitos casos, os alunos não assistem às aulas por falta de docentes e, consequentemente, alguns acabam mesmo por abandonar a escola, não concluindo o ano letivo. É uma reportagem que veremos dentro de poucos minutos. Por agora, vamos cumprir os nossos compromissos publicitários.